abandono e rejeição. Por que seus sentimentos sabotam sua riqueza? Joseph Murphy revela. Você já notou que algumas pessoas atraem dinheiro como um imã, enquanto outras trabalham o dobro e ganham a metade? Quando ganham? A resposta não está em aplicativos de investimento, não está em cursos de empreendedorismo, está dentro de você. Segundo Joseph Murphy, um dos maiores estudiosos da mente subconsciente do século XX, existe uma cicatriz emocional que a maioria das pessoas carrega desde a infância, o sentimento de abandono e rejeição. E aqui está o problema, essa ferida está literalmente bloqueando sua prosperidade. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente como esses sentimentos funcionam como um imã inverso que repele oportunidades, relacionamentos lucrativos e até mesmo o dinheiro que você deseja. E mais importante, você vai aprender a técnica específica de Joseph Murphy que inverte esse padrão completamente. Fique com a gente, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser o divisor de águas entre a luta constante e a prosperidade natural. Vamos começar? Se você é novo por aqui, deixe um oi nos comentários para que a gente saiba que você chegou com intenção. Hoje, vamos explorar um dos tópicos mais delicados, mais profundos e, francamente, mais negligenciados quando falamos sobre manifestação de riqueza, como os sentimentos de abandono e rejeição não apenas afetam nossos relacionamentos, mas criam uma barreira invisível contra a prosperidade financeira. Joseph Murphy dedicou décadas estudando a mente subconsciente. E uma de suas descobertas mais perturbadoras foi esta: a maioria das pessoas carrega cicatrizes emocionais tão profundas de rejeição que literalmente criaram um programa interno de indignidade financeira. Elas acreditam, em um nível profundo tão profundo que nem conseguem verbalizar que não merecem prosperar. Por quê? Porque em algum momento da infância, foram rejeitadas, abandonadas ou feitas sentir-se indignas de amor. E a mente subconsciente, aquele computador poderoso que roda 95% de nossas decisões, criou uma associação: se não sou digno de amor, também não sou digno de riqueza. A promessa deste vídeo é simples e poderosa. Você vai entender exatamente como esse padrão funciona e como desativá-lo. Porque aqui está a verdade: você não foi criado para a pobreza. Você não foi criado para sentir-se indigno. Você foi criado para prosperar. E hoje, você vai redescobrir isso. Deixe-me começar com uma verdade que Joseph Murphy repetiria em cada um de seus livros: a maioria dos nossos problemas financeiros não começa com nossas decisões racionais. Eles começam no subconsciente. Pense comigo, quando uma criança pequena é rejeitada, seja por um pai ausente, uma mãe que gritava "você não serve para nada", colegas que faziam bullying, ou até mesmo negligência silenciosa, o que acontece na mente daquela criança? Ela cria uma conclusão devastadora: algo está errado comigo. Eu não sou digno. Agora, aqui está o ponto crítico que Joseph Murphy sempre enfatizava: o subconsciente não discerne entre verdade e mentira. Ele não questiona. Ele apenas aceita o que você repetidamente experimenta ou acredita, e depois organiza toda a sua realidade em torno daquela crença. Vou te dar um exemplo prático. Imagine uma criança de 7 anos cujo pai simplesmente desapareceu. Não disse adeus. Não deixou recado. Simplesmente saiu. A criança, naquele estágio de desenvolvimento cognitivo, não consegue compreender as complexidades dos problemas matrimoniais, da depressão paterna ou dos conflitos dos adultos. O que ela sente é: meu pai me deixou porque eu não tinha valor para ele. Porque sou desajustado. Essa ferida entra no subconsciente. E aqui está o problema invisível: quando essa criança cresce e se torna um adulto trabalhando para prosperar financeiramente, todas as estruturas internas de prosperidade estão contaminadas por essa crença raiz de inadequação. Como isso se manifesta na vida adulta? Joseph Murphy identificou um padrão que é quase universal entre pessoas que lutam financeiramente, mesmo tendo habilidades, educação e oportunidades. Primeiro, a autossabotagem inconsciente. Quando uma oportunidade de ganho real se aproxima, um projeto que poderia triplicar a renda, um investimento sólido, uma promoção, algo dentro da pessoa sabota sutilmente. Ela chega atrasada. Comete um erro que a desqualifica. Fica doente. Encontra uma razão para desistir. Por quê?
Porque a mente subconsciente está trabalhando 24/7 para manter a realidade alinhada com a crença raiz: eu não mereço prosperidade. Segundo, a atração de relacionamentos financeiros prejudiciais. Pessoas com feridas de rejeição tendem a atrair relacionamentos amorosos, amizades comerciais ou parcerias que as deixam em posição de menor poder financeiro. Por quê? Porque, em nível subconsciente, elas estão repetindo a história de abandono, tentando desesperadamente ser o suficiente para manter alguém ao seu lado, mesmo que isso custe sua estabilidade financeira. Terceiro, há um medo paralisante de rejeição no contexto de negócios e finanças. Vendedores com feridas de rejeição não conseguem fazer prospecção genuína de clientes porque têm medo de incomodar alguém. Empreendedores não conseguem cobrar preços justos porque, subconscientemente, acreditam que não merecem cobrar mais. Investidores ficam paralisados antes de fazer um grande movimento porque têm medo de fracassar e ter prejuízos. E aqui vem a revelação de Joseph Murphy que muda tudo. Ele percebeu que o antídoto não é trabalhar mais duro ou querer mais. O antídoto é reformatar o programa subconsciente que equaciona a rejeição com indignidade financeira. Como assim? Bem, quando você resolve o sentimento raiz de abandono, quando você genuinamente reconstrói sua crença de dignidade, algo extraordinário acontece. A mente subconsciente para de sabotar. As oportunidades que estavam sendo rejeitadas inconscientemente começam a ser atraídas. Os preços que você cobra se alinham com seu valor real. Os relacionamentos comerciais se tornam mais equilibrados e lucrativos. Um exemplo histórico que Joseph Murphy frequentemente citava: havia um homem que vinha ao seu seminário há 3 anos. Tinha uma empresa mediana, mas nunca conseguia expandir além de um certo patamar de renda, sempre em torno de R$ 15.000 mensais, mesmo tendo potencial para 10 vezes isso. Quando Murphy trabalhou com ele especificamente, descobriu: esse homem havia sido adotado aos 3 anos. E embora seus pais adotivos fossem amorosos, havia uma cicatriz profunda de abandono original. Em nível consciente, ele havia perdoado e processado o trauma. Mas a mente subconsciente? A mente subconsciente havia criado uma estrutura. Expandir meu negócio significa me tornar visível, conhecido, notável. Ser notável significa ser rejeitado em larga escala. E se sou rejeitado em larga escala, aquilo que temia desde criança acontece de novo: abandono total. Então, inconscientemente, ele mantinha o negócio exatamente no tamanho seguro onde poucas pessoas o conheciam. Onde o risco de rejeição era mínimo. Mesmo que isso significasse sacrificar sua verdadeira prosperidade. Quando ele finalmente reconheceu esse padrão, e mais importante, quando trabalhou para se reparar mentalmente, com uma técnica que estudaremos em detalhes na próxima sessão, sua renda triplicou em 8 meses. Não porque ele começou a trabalhar mais, mas porque sua mente subconsciente finalmente libertou daquele programa de inadequação, permitiu a prosperidade. Esse é o mecanismo. Esse é o ponto de alavancagem que Joseph Murphy quer que você entenda. A técnica de reparo mental, curando a ferida e reprogramando sua realidade financeira. Agora que você entende como a rejeição cria barreiras contra a riqueza, vamos ao antídoto. E este é talvez o presente mais poderoso que Joseph Murphy deixou para nós. Ele chamava de lei do reparo mental, embora você possa conhecer por outros nomes. A ideia é fundamental. Você pode, neste exato momento, se reparar mentalmente. Você pode fornecer ao seu subconsciente aquilo que a criança dentro de você não recebeu: aceitação incondicional, validação, segurança e dignidade de valor. Como funciona na prática? Primeiro, você precisa identificar a mensagem de rejeição específica que seu subconsciente carrega. Não é genérico. É específico. Por exemplo, eu não sou digno de amor, que se converte em não digno de dinheiro; sou um fardo, que se converte em meus serviços não têm valor; sou desajustado, que se converte em não mereço sucesso; sou invisível, que se converte em não posso ser visto como um líder ou empreendedor bem-sucedido. Pare por um momento. Qual dessas ressoa com você? Qual é a sua mensagem de rejeição subjacente? Isso é importante. Agora, o segundo passo, e este é onde a mágica acontece: você vai conversar com a criança dentro de você como um pai ou mãe perfeitamente amoroso e seguro faria.
Deixe-me ser específico. Você vai fazer isso mentalmente, em um estado relaxado, idealmente naquele estado que Joseph Murphy chamava de estado próximo ao sono, aquele limiar entre vigília e sono, onde a mente crítica descansa e o subconsciente está em máxima receptividade. Feche os olhos, respire profundamente, imagine-se em um lugar seguro e tranquilo. Diga a seu eu criança, querida criança dentro de mim, eu vejo seu sofrimento. Vejo o momento em que você foi deixada, rejeitada, feita sentir-se inadequada. E quero que você saiba uma coisa que ninguém pôde te dizer naquela época: aquilo que aconteceu não foi por causa de você. Você não era o problema. Você sempre foi perfeita, exatamente como era. O abandono foi sobre as limitações, os medos e as fraquezas daquela pessoa que saiu. Não sobre você. A partir de agora, eu sou o seu guardião. Eu vou te proteger. Eu te vejo como você realmente é, digna, valiosa, merecedora de toda a prosperidade, toda a abundância, todo o amor do universo. Você é digna de riqueza. Você é digna de sucesso. Você é digna de ser amada incondicionalmente. E essa verdade já habitava em você antes de qualquer rejeição. Você simplesmente esqueceu. Mas agora, você está lembrando. A partir de agora, cada decisão que você toma, você faz como alguém que sabe seu verdadeiro valor. Alguém que não precisa mendigar amor. Alguém que prospera naturalmente porque sabe que merece. Agora, aqui está o ponto crítico: isso não é apenas pensar positivo. Isso é um reparo real. É literalmente criar uma nova estrutura neurológica e subconsciente onde você oferece aquilo que faltou. Joseph Murphy insistia que quando você faz isso repetidamente, preferencialmente no estado próximo ao sono, onde a receptividade é máxima, o subconsciente literalmente aceita isso como verdade nova. Porque na mente subconsciente, repetição mais emoção mais crença é igual a nova programação. Aplicação prática imediata, seu exercício para esta noite: antes de dormir, deite-se confortavelmente. Coloque as mãos no peito. Respire profundamente 5 vezes, contando: 4 segundos ar entrando, 6 segundos ar saindo. Imagine-se naquela cena de rejeição, mas desta vez, você como adulto amoroso entra e protege a criança que você era. Pronuncie, mentalmente ou em voz alta se for seguro, o roteiro acima, personalizando com sua ferida específica. Durma com essa sensação de segurança, validação e dignidade. Faça isso por 21 noites consecutivas. Joseph Murphy e a pesquisa moderna sobre neuroplasticidade concordam: 21 dias é o tempo de integração de uma nova estrutura mental. O que acontecerá? Começará sutilmente. Você perceberá que está dizendo sim a mais oportunidades. Que está cobrando preços mais justos. Que não está sabotando oportunidades de sucesso. Que está atraindo relacionamentos mais equilibrados. Que a rejeição dos outros afeta menos você, porque você finalmente tem a aprovação incondicional de si mesmo. E essa aprovação interna é exatamente o que abre a porta para a prosperidade real. Porque a riqueza flui para pessoas que se sentem dignas dela. Como os sentimentos de abandono criam padrões de energia de falta, e porque a prosperidade é impossível neste estado. Agora vamos a um território que Joseph Murphy explorava constantemente, mas que a maioria das pessoas não compreende: a vibração energética que você emana. Sim, você ouve isso em círculos de manifestação. Mas o que realmente significa do ponto de vista de Murphy? Ele ensinava que tudo no universo é vibração, frequência e energia. E mais importante, a vibração que você emana atrai circunstâncias, oportunidades e pessoas que vibram na mesma frequência. Agora, o que é a energia de falta? É a vibração que uma pessoa abandonada e rejeitada literalmente irradia. Qual é a assinatura dessa energia? É um desespero silencioso. É uma ânsia invisível. É uma pessoa que, mesmo que verbalmente diga estou bem, emana: por favor, alguém me valide. Por favor, alguém diga que sou digna. Por favor, não me abandone novamente. Agora, vou ser bem direto: essa energia é repelente para oportunidades de riqueza real. Por quê? Porque a riqueza genuína,
a que vem através de empreendedorismo, liderança, relacionamentos comerciais sólidos, flui para pessoas que irradiam valor, confiança, plenitude. Quando você irradia eu preciso, eu careço, eu imploro, você está comunicando inconscientemente, meu valor é externo. Eu sou vazio. Eu sou carente. E o universo, as pessoas, as oportunidades, as circunstâncias, respondem a isso. Alguém que irradia carência atrai exploradores. Atrai pessoas que veem a oportunidade de lucrar com seu desespero. Atrai oportunidades que parecem abundância, mas na verdade são armadilhas que o deixam ainda mais vazio. Um exemplo real: há alguns anos, um estudo foi feito com empreendedores que tentavam levantar capital para seus negócios. 2 grupos. Grupo A: empreendedores que, inconscientemente, carregavam feridas de rejeição e abandono. Sua linguagem corporal, tom de voz, até mesmo a forma como apresentavam suas ideias, era imbuída dessa vibração de carência. Por favor, invista em mim. Por favor, acredite em mim. Grupo B: empreendedores que, embora tivessem vivido desafios similares, haviam feito trabalho interno e se sentiam genuinamente dignos, seguros e plenos. Sua vibração era: aqui está uma oportunidade extraordinária. Estou convidando você a participar de algo que vai crescer com ou sem você. Mas seria uma honra tê-lo comigo. Resultado? O grupo B levantou 5 vezes mais capital. Não porque suas ideias eram melhores, mas porque sua vibração era diferente. Eles atraíram investidores que queriam participar de algo poderoso, não queriam salvar alguém. E aqui vem a chave que Joseph Murphy quer que você entenda: a riqueza não flui para a falta. A riqueza flui para a plenitude. Então, toda a jornada que começou na sessão anterior, de curar a ferida de abandono, de se reparar, de internamente se validar, isso não é apenas se sentir melhor. Isso é literalmente mudar sua vibração de uma frequência de carência para uma frequência de plenitude. Quando você faz esse trabalho, e essa mudança energética ocorre, algo mágico acontece: as mesmas portas que estavam fechadas agora se abrem. As mesmas pessoas que antes ignoravam sua mensagem agora a ouvem. As mesmas oportunidades que antes você deixava passar agora você reconhece e aproveita. Os mesmos riscos que antes o paralisavam agora o movem. Aplicação prática: a técnica da presença plena financeira. Aqui está um exercício que Joseph Murphy recomendava especificamente para aqueles que carregam essa vibração de falta. 3 vezes por dia, manhã, tarde, noite. Pause por 2 minutos. Coloque uma mão no coração. Agora, sinta-se já possuindo tudo o que você precisa neste exato momento. Você tem saúde? Sinta-se grato por isso. Você tem ar que respira? Sinta-se grato. Você tem ideias? Criatividade? Sinta-se grato. Você tem capacidade de aprender e crescer? Sinta-se grato. O ponto não é ignorar o que deseja. O ponto é mudar sua base vibracional de falta para abundância, passando pela gratidão. Quando você começa a cada dia a partir dessa vibração de eu já sou rico em recursos internos e externos, a prosperidade financeira é apenas a próxima camada, e tudo muda. A falta não traz prosperidade. A plenitude atrai. O padrão de rejeição em ação: como você está repetindo inconscientemente no dinheiro o que aprendeu sobre amor. Vamos fazer uma conexão que Joseph Murphy considerava crucial, mas que a maioria das pessoas nunca faz. A forma que você se relaciona com rejeição no contexto amoroso é exatamente como você se relaciona com rejeição no contexto financeiro. Pense comigo. Se você foi rejeitado romanticamente, como você reagiu? Alguns se fecham. Nunca mais vou amar, nunca mais vou tentar. Outros, desesperadamente, tentam conquistar a pessoa que os rejeitou, ignorando sinais óbvios de incompatibilidade, investindo energia em algo que claramente não funciona. Outros se tornam mendigos em relacionamentos, diminuindo constantemente seus próprios limites, esperando ser amados o suficiente. Agora, aqui está o insight perturbador: você está fazendo exatamente a mesma coisa com dinheiro. Fechamento emocional é igual a fechamento financeiro. Se você foi rejeitado emocionalmente e desenvolveu uma estratégia de nunca mais vou tentar, como isso se manifesta no dinheiro?
Você evita empreendedorismo porque de qualquer forma vou falhar e ser rejeitado como fracassado. Você não investe porque de qualquer forma vou perder e ser rejeitado como incompetente. Você não negocia seu salário porque de qualquer forma vou ser rejeitado e perder o emprego. Sua rejeição emocional foi traduzida em rejeição financeira. Desespero emocional é igual a desespero financeiro. Se você foi rejeitado e desenvolveu uma resposta de vou desesperadamente tentar recuperar o amor, como isso se manifesta no dinheiro? Você investe em esquemas de enriquecimento rápido porque está desesperado para recuperar seu status financeiro. Você faz negócios questionáveis porque está desesperado para recuperar o que sente que perdeu. Você fica preso em relacionamentos comerciais prejudiciais porque está desesperado para recuperar a sensação de estar em uma equipe vencedora. Seu desespero emocional foi traduzido em desespero financeiro, e isso o torna vulnerável a armadilhas, fraudes e decisões ruins. Diminuição emocional é igual a diminuição financeira. Se você foi rejeitado e desenvolveu uma estratégia de vou ser tão barato que ninguém me deixará, como isso se manifesta no dinheiro? Você cobra preços ridiculamente baixos pelos seus serviços porque quer agradar o cliente, temendo rejeição. Você trabalha 60 horas semanais por um salário que honoraria 40 porque quer ser indispensável, temendo rejeição. Você empresta dinheiro a amigos mesmo quando significa sacrifício pessoal porque quer ser aquele tipo de pessoa boa, temendo rejeição. Sua diminuição emocional foi traduzida em diminuição financeira, e você está literalmente drenando sua riqueza em troca de uma garantia ilusória de não ser rejeitado. Joseph Murphy dizia que isso era um padrão tão universal quanto invisível. A maioria das pessoas não consegue ver. Elas pensam que seus problemas financeiros são os objetivos, falta de educação, falta de oportunidade, economia ruim, patrão ruim. Mas se você olhar mais profundamente, há sempre um padrão psicológico enraizado em como aquela pessoa foi tratada emocionalmente. Há sempre um mapa que ela criou durante a rejeição sendo repetido no dinheiro. O padrão que muda tudo. Aqui vem a parte transformadora. Quando você cura o padrão de rejeição em um contexto, ele cura em todos. Se você se cura mentalmente, se você oferece a si mesmo aceitação incondicional, você não apenas se sente melhor romanticamente. Você naturalmente começa a cobrar preços justos. Você naturalmente se afasta de relacionamentos comerciais prejudiciais. Você naturalmente investe com confiança, não com desespero. Por quê? Porque você mudou o programa raiz. Você não está mais rodando "eu sou rejeitado" e todas as suas ramificações. Você está rodando o programa "eu sou digno, tenho valor e mereço abundância" em todos os contextos. Exercício de reconhecimento para esta semana. Identifique qual foi sua resposta primária à rejeição emocional. Você se isolou, entrou em desespero ou se diminuiu? Agora, procure esse padrão no dinheiro. Onde você o vê? Seja específico. Escreva. Reconheça, eu estou repetindo com dinheiro que aprendi sobre rejeição com amor. Mas agora, conscientemente, estou escolhendo mudar. A partir de amanhã, sempre que você se encontrar repetindo aquele padrão no contexto financeiro, pause e pergunte-se: isso é sobre o dinheiro real ou é sobre meu medo de rejeição? Essa distinção entre realidade objetiva e resposta emocional a trauma antigo é libertadora. Vamos resumir o que você descobriu hoje, porque isso é importante demais para deixar passar despercebido. Primeira verdade: seus sentimentos de abandono e rejeição, especialmente aqueles enraizados na infância, não são apenas histórico emocional. Eles são programas ativos que estão, neste exato momento, sabotando sua prosperidade financeira. Segunda verdade: essa sabotagem não é mágica. Não é mística. É mecânica. É como um software corrompido rodando em segundo plano. E quando você entende o mecanismo, você pode corrigi-lo. Terceira verdade: Joseph Murphy descobriu que o antídoto começa internamente. Começa com você se reparar, se curar mentalmente, com você oferecendo a si mesmo aquilo que ninguém pode oferecer. Aceitação incondicional. Valor. Dignidade. Quarta verdade: quando você faz esse trabalho interno, algo extraordinário acontece externamente. Sua vibração muda.
De uma frequência de carência, você muda para uma frequência de plenitude. E a riqueza flui para a plenitude. Sempre. Quinta verdade: o padrão que você criou em resposta à rejeição emocional, isolamento, desespero ou autodiminuição, está sendo repetido com seu dinheiro. Curando um, você cura o outro. Agora, aqui está a parte que separa pessoas que entendem esses princípios de pessoas que vivem esses princípios. As pessoas que vivem isso começam agora. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Essa noite, você vai se deitar. Você vai respirar profundamente. Você vai colocar uma mão no coração. E você vai fazer o exercício de reparo mental que compartilhei. Você vai fazer por 21 noites. Não porque alguém mandou, mas porque você sabe, profundamente, que merece essa cura. Você vai começar a reconhecer, com honestidade, como está repetindo padrões de rejeição com dinheiro. Você vai fazer as pausas de presença plena financeira 3 vezes por dia, deslocando sua base energética de falta para abundância. E algo vai começar a mudar. Não numa semana. Provavelmente não em um mês. Mas em 2 ou 3 meses, você vai olhar para trás e perceber: estou cobrando preços mais justos. Estou dizendo não para relacionamentos comerciais prejudiciais. Estou reconhecendo oportunidades que antes não via. Estou me comportando como alguém que sabe se valorizar. E essa mudança de comportamento? Ela não é forçada. Ela não é uma afirmação positiva vazia. Ela é automática, porque você finalmente curou aquele programa de contradição. Joseph Murphy dedicou sua vida para deixar claro uma coisa: você tem poder infinito dentro de você. Você foi criado para prosperar. Você foi criado para a abundância. Você foi criado para ser amado incondicionalmente. Aquele sentimento de abandono? Aquela rejeição? Aquela ferida que você carregou? Elas não são sua verdadeira identidade. Elas são apenas um programa que foi instalado quando você era muito pequeno para se defender. E programas podem ser alterados. Você pode alterá-lo. Começando agora. Agora quero que você faça algo por você mesmo. Primeiro, deixe um comentário abaixo. E seja específico. Responda: qual desses padrões eu reconheço em mim: isolamento, desespero ou autodiminuição? Seja honesto. Seus comentários ajudam outras pessoas que leem a se sentirem menos solitários nessa jornada. E isso é importante. Segundo, se este vídeo tocou você, se você sentiu algo se acordando dentro de você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez um amigo que também carrega a rejeição antiga. Talvez alguém na sua família que está sabotando sua própria riqueza sem saber por quê. Compartilhe. Porque prosperidade compartilhada é prosperidade amplificada. Terceiro, inscreva-se no canal se ainda não o fez. Esses vídeos do canal vão aprofundar tudo o que você aprendeu hoje. Vamos explorar técnicas ainda mais avançadas de Joseph Murphy. Quarto, comece hoje. Essa noite. Faça o exercício de reparação mental. Porque a mudança não vem de conhecimento passivo. Vem de ação consciente. E você já tem tudo o que precisa para começar. No próximo vídeo, vamos explorar algo ainda mais profundo, e honestamente, mais perturbador, sobre como Joseph Murphy descobriu que a maioria das pessoas literalmente paga um preço invisível por cada momento em que se negam à prosperidade. Você vai descobrir a técnica específica que Murphy chamava de lei da compensação invertida e como você pode estar, neste exato momento, transferindo riqueza que deveria ser sua para outras pessoas, apenas porque acredita inconscientemente que é importante sofrer para merecer. Isso vai mudar completamente como você vê dinheiro, sacrifício e o verdadeiro preço da carência. Quer descobrir? Você sabe o que fazer. Se inscreva, ative as notificações e volte para o próximo vídeo. Até lá, continue se curando. Você merece essa cura. Nos vemos em breve.